Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre a nova. Nós estávamos estudando a nova One Way na última aula. E agora, nessa próxima aula, nessa nossa nova aula, nós vamos a estudar a nova Two Way, a nova de dois fatores, tá? E o seu correspondente não paramétrico, tá? Então, vamos também continuar com o mesmo banco de dados. Explicando o banco de dados, a gente tem um banco de dados onde a gente tem dois fatores, o fator peixe, com 3 níveis, a ausência, um nível isoplanctivo, e o fator nutriente com 2 níveis, a ausência de nutrientes e presença de nutrientes, ou adição de nutrientes, tá? Então, para entender melhor isso, você pode assistir a aula anterior, eu recomendo que assista a aula anterior, né, para introdução à nova, não é uma aula grande. Então, nessa aula a gente vai testar, na aula anterior a gente testou, né, a hipótese de que o peixe, né, ele afetaria a biomassa algal, no caso é a biomassa algal, certo? Então a gente trabalhou sem a presença de nutrientes, como se tivéssemos realizado um experimento apenas com um fator. Nessa aula a gente vai trabalhar com dois fatores, a interação entre peixe e nutriente. Tá? Então vamos ver aqui no nosso banco de dados, a gente tem peixe, nutriente. E o que a gente quer saber, tá? Colocar aqui o gráfico, é se nós vimos na aula anterior que o peixe ele afetou a biomassa algal, certo? Consideravelmente, principalmente o peixe zooplânctívoro, que foi diferente, né, do controle. O onívoro ele não teve efeito significativo no teste de Creutzfeldt-Walters, né? Ou seja, não diferente do controle. O que nós queremos saber é se, quando a gente adiciona nutriente nos tanques, existe uma alteração também no efeito do peixe, né? Se existe efeito do nutriente, quando a gente vê aqui, ó, que é o efeito do nutriente, a ausência do nutriente, presença do nutriente, a gente vê que o nutriente ele aumenta a biomassa algal. E o que a gente quer saber com a nova de dois fatores é se existe interação, se o efeito do peixe foi afetado pelo efeito do nutriente, ou se o efeito do nutriente foi afetado pelo efeito do peixe. Ou seja, se, digamos, se o peixe aumentou ou reduziu o efeito do nutriente, se o nutriente aumentou ou reduziu o efeito do peixe. Essa é a pergunta de uma nova de dois fatores, de uma interação, onde existe a hipótese de interação. Então, a gente vai ver isso bem direitinho e discriminar isso. Então, vamos para a nova aula e a gente abriu o banco de dados, como anteriormente, a gente já, que é o banco de dados peixe nutriente, tá? Então, você já continue com o banco de dados aberto, mas a gente tem que definir o diretório de trabalho, como sempre, tá? Definido, já está aqui, definido o cantinho dados, txt, open, abrir o banco de dados, tá? Ctrl Enter, tá? Plotar os gráficos que a gente plotou na aula anterior, que é esse gráfico último aqui que a gente está trabalhando. E agora a gente vai trabalhar com a nova two-way. A nova two-way e o correspondente não paramétrico. Então, como sempre, antes a gente tem que testar os pressupostos, né? Vamos testar a normalidade, a homocedasticidade. Como eu falei anteriormente, a gente tem que testar dentro de cada nível. Agora, lembrando que agora a gente tem dois níveis. A gente tem controle com nutriente, sem nutriente, um nível sem nutriente, tá? Zooplânctilo sem nutriente, controle mais nutriente, um nível mais nutriente, zooplânctilo mais nutriente. Então, nessa nova a gente vai ter que testar a normalidade para todas essas combinações entre os dois tratamentos, entre os dois fatores. Então, aqui, ó, Shapiro, e como a gente falou antes, eu coloquei esse aqui em cima, que é esse teste, né? Copiar para cá, Ctrl V, Shapiro.teste. Ele vai trabalhar a minha variável contínua, que é as algas, aqui, entre colchete, que é entre as chaves, colchete, né? Meu fator, que é o peixe, igual ao nível. Sendo que aqui eu tenho dois fatores, tá? Eu vou colocar um i, tá? E eu vou colocar o meu outro fator igual ao nível. Meu segundo fator, tá? Igual ao nível. No nível do segundo fator. Então, eu vou ter o meu segundo fator, qual é? I, nutriente, aqui, ó, igual a ausência de nutrientes.
peixe igual a presença de nutrientes. E isso eu faço para todos. Então, eu vou rodar e ver se eles foram normais ou não. Então, Ctrl Enter. Tá? Quando ele tem muito desses parênteses, ele às vezes dá um problema, mas mesmo assim ele rodou o teste. A gente tá aqui, ó. P maior que 0,05, ou seja, é normal. Vamos rodar todos. Com uma presença também é normal. Onívoro ausência, normal. Onívoro presença, normal, tá? Zooplantívoro presença e zooplantívoro ausência, tá? Todos normais. Ótimo, a gente pode realizar um teste paramétrico que é a nova two-way. Mas relembrando da aula anterior, a gente tem que fazer o teste de Levene, da homocedasticidade da variância. Então, veja a aula anterior para lembrar o que é e veja a aula de pressupostos estatísticos lá no início do nosso curso. Então, lembra que eu criei uma coluna aqui, ó, tratamentos, que é a combinação de todos esses tratamentos aqui. Então, eu vou colocar aqui nesse teste de Levene para ele me dizer se, né, se existe uma homocedasticidade da variância entre todos esses tratamentos aqui. Então, eu vou salvar. Então, eu criei essa coluna tratamentos para isso ou para o gráfico também. Então, peixe, nutriente, tratamentos, tá? Eu vou usar ele só para cá, vou colocar. E vou colocar aqui, ó, Levene teste, algas, tratamentos. Ctrl Enter, certo? Então, eu vou ter aqui significativo, ou seja, a homogeneidade foi diferente a homogeneidade foi diferente, ou seja, meu dado é heterocedástico, não existe homogeneidade da variância, tá? Lembre isso vendo a aula anterior. Então, eu vou dar um log nas algas para ver se reduz essa variabilidade e a gente atinge esse pressuposto. Ctrl Enter nesse log, no label. E agora aqui, ó, P igual a 0,19, ou seja, atingiu. Agora eu posso fazer uma nova, contanto que o meu dado ele esteja logaritmizado. Ele atingiu os pressupostos do teste. Se ele não atingiu, como a gente viu anteriormente, tá? Para uma nova two-way, tá? O correspondente não paramétrico é a perma nova. Ou two-way, ou two-way, four-way, 2, 3, 4, 5, 6 fatores, o que for, né? Ou 2 ou mais fatores aqui, tá? Colocar um mais, 2 ou mais. Dessa mesma forma. Então, da mesma forma, é a AOV log de algas em função, tá? Como a gente fez anteriormente, peixe, tá? E nutriente. Veja que agora eu coloco aqui as duas variáveis, a minha variável peixe e a minha variável nutriente. E eu boto esse asteriscozinho aqui, Esse asterisco aqui é para eu testar a interação, tá? Nesse asterisco, eu testo se o efeito do peixe ele afetou o efeito nutriente ou vice-versa. Eu posso fazer a mesma forma com o mais. Mas nesse caso, com o mais, eu só testo o efeito separado do peixe e o efeito separado do nutriente, como se fosse uma nova one-way, sendo que feito todo mundo junto. Vou colocar aqui meu resultado, tá? Meu resultado 2, summary meu resultado 2, e eu vou ver aqui, ó, aqui é o efeito do peixe e aqui é o efeito do meu nutriente. Se eu for ver lá com a nova one-way que eu fiz anteriormente, aqui, ó, se eu colocar aqui, ele vai me dar o mesmo resultado. Meu resultado. Vou colocar ele sozinho, tá? Vou colocar só o efeito do peixe aqui. Sem nutriente, deletar aqui. Meu resultado 2. Vou dar um summary, Ctrl C. Meu resultado 2, tá? Então, ó, você vê aqui que é o efeito do peixe independente do efeito do nutriente, ele dá aqui, tá? Quando eu coloco o meu asterisco, e da mesma forma eu posso fazer efeito em função do nutriente, apenas. Quando eu coloco o asterisco, eu vou testar a interação peixe-nutriente. Então, vou colocar aqui, ó, asterisco. Então, vamos ver como dá a minha tabela, Ctrl Enter, summary. Então, eu vou ter o efeito do peixe, tá? Veja que os valores, ele vai ser diferente do anterior, tá? Então, o efeito do peixe aqui é 14, ó, você vê o F aqui é 9, o meio é 2, aqui 2,57, aqui ficou mês, tal.
enfim, mas o F-valor é diferente porque ele vai depender, né, dos testes aqui interiores, né, de grau de liberdade e tal, quadrados, é, da, da relação da interação. Então, eu vou ter o efeito do peixe, eu vou ter o efeito do nutriente separadamente, o efeito separado do peixe, o efeito separado do nutriente e o efeito da interação peixe-nutriente, certo? Então, aqui, ó, o meu teste, ele diz que houve efeito do peixe, tá? Ele também houve efeito do nutriente sobre a biomassa algal. E houve efeito da interação entre peixe e nutriente, ou seja, o peixe afetou o efeito do nutriente, ou aumentou o efeito do nutriente, ou o nutriente aumentou o efeito do peixe. Tá? Se a gente olhar aqui pelo gráfico, então é sempre bom a gente interpretar pelo gráfico, a gente vê que existe um aumento, ó, vamos olhar só dentro do peixe, esquecer os nutrientes, ó, dentro do peixe sem nutrientes, a gente vê que aumenta, né, sem peixe biomassa pequena, algal, aumenta com peixe onívoro e aumenta mais com peixe zooplantívoro. Se a gente ver aqui dentro dos tratamentos com nutrientes, a gente também vai ver esse aumento. Embora o onívoro aqui esteja dentro do controle, tá? Mas a gente vai ver que o peixe zooplantívoro aumentou a biomassa algal, tá? Então, existe um efeito do peixe aqui, independente do nutriente. E a gente vê que existe um efeito do nutriente também, independente do efeito do peixe, tá? Isso aqui é essa variável, primeiro, efeito do peixe independente do nutriente, efeito do nutriente independente do peixe, tá? E efeito do peixe, da interação entre peixe e nutriente, ou seja, se a gente botar aqui o controle, tá? E aqui, e esse daqui, a gente vai ver que, ó, esse com nutriente é maior que esse com nutriente é maior que esse, apenas esse do zoonívoro que não foi, né? Deu um de gaiato aí. Enfim, mas como é o nutriente, a gente tem uma tendência a ter mais biomassa algal do que na ausência do nutriente. Então, o efeito do peixe afetou, e quando a gente vê, ó, o peixe zooplanktívoro com a adição de nutrientes, né? Quando a gente coloca os dois juntos, a biomassa algal explode, ou seja, houve um efeito do peixe, né? O efeito do peixe afetou o efeito do nutriente, ou foi um efeito multiplicativo aqui, tá? Houve um maior efeito quando estão os dois juntos. Poderia ser um menor efeito se isso aqui fosse lá para baixo, né? Poderia ser um menor efeito se fosse os dois juntos, depende da sua hipótese, do seu tipo de tratamento. Ok, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro como interpretar essas interações. E a gente vai ter a nossa aula de dúvidas. Se tiverem dúvidas sobre a interpretação, vocês me falam. Mas eu quero saber também quem foi diferente de quem aqui, né? Então, a gente vai aplicar o teste de Tukey, como a gente viu na outra aula. Então, SD, meu resultado 2, tá? Então, Ctrl Enter. E aqui eu vou ter uma tabela enorme, tá? Eu vou aumentar aqui, ó, tô puxando isso aqui para cima, para ver toda a tabela. Essa tabela inteira aqui. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter as comparações pareadas só do peixe, esquecendo os nutrientes. Então, controle onívoro, não foi diferente. A gente viu isso na aula anterior, ele me dá tudo aqui. Zooplanktívoro, controle, foi diferente. Zooplanktívoro do onívoro foi diferente, tá? Ele me dá a comparação pareada de peixe-nutriente, ou seja, da adição de nutriente ou não. Tá? Podia ser que nesse nutriente aqui eu tivesse 5 níveis, então ele daria a comparação pareada do nutriente independente do peixe. E aqui a comparação pareada da combinação entre todos os tratamentos, tá? Então, eu vou ter aqui a comparação da combinação, ó. Aqui eu vou ter, ó, onívoro na ausência de nutrientes, controle na ausência de nutrientes. E o meu p-valor não foi significativo. Zooplantívoro na ausência de nutrientes, controle na ausência de nutrientes. Meu p-valor não foi significativo, tá? Então, a maioria que não foi significativo, teve aqui, ó, quem foi diferente. Zooplantívoro nutrientes, zooplantívoro P, vou aumentar aqui o gráfico, que é esse aqui. Controle, ausência. Esse foi significativamente diferente desse. Quem mais? Zooplantívoro P, ó, novamente zooplantívoro P, diferente de onívoro na ausência, aqui. Quem mais? Zooplantívoro P, novamente, diferente de quem? De zooplantívoro na ausência. E aqui, ó, mais dois, zooplantívoro P, diferente de controle com nutrientes, e zooplantívoro P, diferente com onívoro com nutrientes. Esse aqui, ele tá bem fácil de interpretar, porque a maioria não deu significativo.
E todos os que deram significativos, tá? Você pode parar e ficar um bom tempo aí nessa tabelinha, você mesmo pensando. Os únicos que deu significativo foram as diferenças com esse aqui. Todos esses aqui são iguais, tá? E esse aqui é o único diferente, ele diferiu de todos os outros tratamentos. Então, agora eu sei quem foi realmente o fator decisivo para essa diferença, tá? Poderia ser que tivesse dado mais diferenças aqui, mas para esse nosso dado aqui, foi esse resultado. Então, a gente lembra as letrinhas lá, como é que eu colocaria, copiar aqui, deixa eu copiar esse gráfico aqui, para o Inkscape, colar. Lembrando as letrinhas, né? Então, a gente viu, tá, que todos esses gráficos aqui são diferentes. E esse aqui são iguais, né? E esse aqui é diferente. Então, vou botar um Azinho aqui. Aqui vou botar um B, um B, um B, B e B. Ou seja, todo mundo igual, mas todo mundo diferente desse aqui. A gente viu como colocar isso na aula anterior, né? Então, novamente aqui, letrinhas iguais são iguais. Não houve diferença significativa. Letrinhas diferentes, houve diferença significativa. Ok. Essa é a interpretação de uma nova two-way. Poderia ser uma nova three-way se eu tivesse um outro fator aqui, sei lá, vamos colocar aqui um terceiro fator. Vamos pensar. Vou colocar essa nossa outra função, digamos que esse aqui fosse um outro fator, um terceiro fator, em vez de ser a combinação, tá? Posso colocar aqui, ó, tratamento. Então, se eu rodar, tá? Ele é tantos tratamentos que ele não consegue nem rodar a interação nesse caso aqui, que é muita coisa. Mas ele dá a interação entre eles todos, tá? Nesse caso é porque eu acho que é a repetição dos mesmos, ele não faz. Enfim, mas eu posso colocar uma outra interação. Mas quanto mais tratamentos, você viu que a nossa tabela aqui do teste Turkey, tá? Ela foi enorme. Imagine com um outro tratamento aqui, né? Um outro fator e mais níveis. Ficaria uma tabela gigantesca que é difícil de interpretar. Então, sempre quando a gente for realizar os nossos experimentos, né? Ter cuidado, né? Para evitar excesso de níveis, evitar excesso de tratamento. A gente tem que deixar os nossos experimentos, nossos estudos objetivos para uma pergunta, tá? E tentar reduzir o máximo o número de níveis de tratamentos, para ficar uma coisa concisa e bonita de apresentar, tá? Então, quando se bota muitos tratamentos, muitos níveis, se torna difícil de visualizar e acaba não ficando elegante o trabalho. E até, muitas vezes, chato. Ok. Agora, imagine que o meu dado, nesse nosso dado, deu tudo, a gente conseguiu atingir os pressupostos, né? Agora, vamos imaginar que a gente não consiga atingir os pressupostos, tá? O teste de Kruskal-Wallis, a gente viu anteriormente que o teste de Kruskal-Wallis, ele seria uma alternativa para a ANOVA, tá? Mas o teste de Kruskal-Wallis, ele só trabalha quando eu só tenho um fator. Ele não funciona para interação, tá? Então, se eu quero interação, tá? Uma alternativa é a PERMA-NOVA. A PERMA-NOVA, o teste de Kruskal-Wallis, ele é um teste feito de uma forma diferente, que ele é através de ranks, né? Assim como as correlações que a gente viu e o teste de Wilcoxon-Benoit, né? Mas a PERMA-NOVA, tá? Ela é realizada da mesma forma que a NOVA, ela usa a mesma forma, com a diferença que ela faz permutações, né? A gente tem nossa tabelinha lá dos dados, das variáveis contínuas, vamos lá, para melhor botar aqui no R. A gente tem essa tabelinha das minhas variáveis contínuas, onde eu tenho esses valores, e a permutação, como é que ela age? Permutação, tá? Mais ou menos, ela vai fazer o seguinte, ela vai tirar um valor, tá? E fazer a análise. Ela vai tirar uma linha e fazer a análise. Ela vai botar outra linha e fazer a análise. Vai tirar essa linha e fazer a análise. Na outra análise, ela não tira essa, ela tira essa outra linha e faz a análise. Então, ela faz isso 1000 vezes, 10.000 vezes, o quanto eu mandar, tá? Então, ela reduz o erro, tá? Associada à não normalidade, por aumentar a amostragem, né? E por fazer essa tipo um modelo nulo, um modelo, fazer todas as opções possíveis que você poderia ter ali dentro daquele seu conjunto de amostras. Então, para a PERMA-NOVA, a nova com a permutação, né, essa simulação, a gente vai instalar o pacote Vega, tá? E vai abrir esse pacote, já está instalado aqui no meu computador, vou abrir. E a função dela é essa aqui, Adonis, tá? Então, vou nomear res.perm, a minha função é Adonis.
da alga em função de peixe mais nutriente. Agora eu não preciso logaritmizar mais, tá? Porque um teste no parâmetro, não vou logaritmizar. Eu vou botar o número de permutações que eu quero, botei 999, pode botar 1000, 10.000. Então, mas quanto mais permutações você colocar, mais pesado se torna a análise. Então, se o seu computador for um pouco devagar, então pode ser que ele demore a rodar, tá? Coloquei 9.999, pode ser 10.000, tá? E o método de distância euclidiana, ele usa o método de distância euclidiana, tá? Para combinar essas permutações, a diferença, tá? Entre a para computar essa diferença entre os fatores. A forma é basicamente comandar a nova, mas ele usa o método de diferença do método euclidiano. Então, vou colocar Ctrl Enter, não vou entrar em detalhes da matemática disso. Eu acho que não é o objetivo do nosso curso. O objetivo do nosso curso é aprender a analisar um dado. Eu não quero que vocês sejam estatísticos, tá? Quero que vocês aprendam a analisar dados, interpretar. Então, eu vou apertar aqui res.perm e eu vou ter aqui, ó, a tabelinha bem parecida com a tabela da nova, tá? Onde eu tenho de grau de liberdade, soma dos quadrados, média dos quadrados, o valor de F, R, né, e o P. Então, eu vou ter aqui o valor do peixe, o valor do nutriente e o valor da interação, tudo significativo. Igualzinho a mesma tabela de lá, tá? É um teste que você pode usar, não tenha medo de usar a perma nova. Ele é tão forte quanto a nova, tá? Então, não tenha medo do seu dado não dar parâmetros. Você pode usar a perma nova. Certo? Ok. E da mesma forma da nova, eu preciso saber a comparação a posteriori. Tá? Então, a comparação a posteriori tá aqui, ó. Pelo ajuste de Bonferroni. Tá? Pela diferença de Bonferroni. Não é Tukey, mas Bonferroni aqui. Eu vou ter que transformar a minha variável contínua, minha variável resposta em uma matriz. Então, tá alga igual, tá? A S-matriz algas, né? Que eu renomeei, transformei o meu dado algas, tá? Em uma matriz, S.matrix. Ctrl Enter, tem que entrar dessa forma, tá? Senão ele não reconhece. Eu vou querer saber a interação entre peixe e nutriente. Eu boto essa função interaction, peixe, nutriente. Vão ser os meus tratamentos. Ctrl Enter. Sempre que eu quiser ver o resultado da função, tá? Eu posso escrever aqui embaixo. Trates. O que é que ela fez? Então, ela botou, ó, todas as interações. É como se ela tivesse feito isso aqui, ó, que eu fiz. Feito essa coluna aqui. Todas as interações. CA, CP, todas as possíveis interações para cada linha aqui. Então, essa função fez isso. E a função é essa aqui, pairwise adonis, ou pareado, né? Adonis, né? A permutação pareada, os testes da diferença pareada. Algas, tá? Os meus tratamentos, a minha interação, o método de simulação euclidiana e o ajuste Bonferroni. Esse Bonferroni é o teste para diferenças pareadas, não paramétricas, né? Que no caso a gente com a nova a gente usa o Tukey e aqui a gente usa o de Bonferroni. Ctrl Enter. Could not find, ops. Teve alguma coisa aqui diferente. Tá, esqueci, tá, gente? Esqueci de uma coisa extremamente importante. Essa função aqui, tá? Ela não tem ainda um pacote específico para ela, tá? Então, eu já coloquei aqui, eu já pesquisei na internet. Tem um cara que tá fazendo um pacote atual para isso, tá? E eu vou enviar também essa função para vocês. Ops, não deu que eu salvei. Abri aqui a função, esse banco de dados. Essa função vocês vão ter que rodar isso aqui antes. Deixa eu achar. Permanova post-hoc. Vou mandar esse arquivo aqui, ó, script permanova post-hoc. É uma função grande, vocês estão vendo aqui, vocês não precisam saber nada disso, tá? Ó, não se detenham a isso, isso é questão de programação e matemática, tá? Colocar aqui, ó, não, vou até colocar aqui, não se detenha a tentar entender isso, tá? Não se detenham a tentar entender isso. Apenas rodem. É como se você estivesse rodando a nova. Você não quer saber o que é que tem dentro aqui dessa função AOV. Isso aqui vai ser, é como eu estou gerando essa função, estou criando a função
essa função aqui. Eu não quero saber o que tem dentro dela, eu quero saber que ela funcione para o meu trabalho, tá? Então, vou Ctrl salvar aqui. Ela já está pronta. A única coisa que você vai fazer é abrir ela, clicar aqui, ó, nesse primeiro parêntese, tá? Cliquei nessa primeira linha e dei Ctrl Enter. Dei Ctrl Enter, ela rodou a função, tá? Tá aqui, ela gerou minha função, ela criou a minha função. Aí eu volto para minha tabela, Pairwise Adonis, tá? Ctrl Enter. E agora ela rodou as comparações pareadas, tá? Ó, deixa eu colocar de novo, Ctrl Enter, só para ficar bonitinho aqui. Aqui, ó, rodou minha comparação pareada, tá? Então, quando ela rodou minha comparação pareada para a minha permutação, você tem que fazer isso, tá? Então, ela me deu os resultados aqui, que foi diferente de quem, tá? Então, ó, P-ajuste 1, tal, nada de diferença, a gente tem uma diferença aqui, ó, entre controle isoplantivo. A gente tem uma diferença marginal aqui. Nesse caso, ele detectou muito menos diferença do que o teste de Tucker, tá vendo? Ó, todos aqui são iguais, apenas esse aqui, ó, só pelo menos controle isoplantivo, que são esses dois, esse e esse, ele detectou diferença. Ou seja, é um teste bem conservativo, né? Bem difícil de se detectar uma diferença. Uma outra forma de fazer é através da função Kruskal-LMC. Aquela função do Kruskal-Wallis, do pós-hoc do Kruskal-Wallis. Eu boto algas em função de tratamentos, tá? Que são esses aqui, cadê? Os nossos tratamentos. E coloco Ctrl Enter e ele vai me dar aqui, ó. É o teste de Bonferroni, ele me dá a mesma coisa, tá? E ele vai me dar do mesmo jeito que houve só a diferença aqui, ó, entre ele e ele. Ou seja, eu posso usar essas duas funções. Eu, pessoalmente, como essa função ela foi feita específica, né, para perma nova, então eu uso ela, tá? Mas você pode usar a Kruskal-MC se você tiver muita pressa. Então, aqui estão as comparações pareadas. Então, é sempre importante colocar as comparações pareadas. Então, é isso, essa nossa aula, segunda aula sobre a ANOVA. A gente teve a primeira aula de ANOVA One-Way, segunda aula de ANOVA Two-Way, tá? E os correspondentes não paramétricos. E a próxima aula será a aula de outros tipos de ANOVAs, tá? Como a ANOVA com medidas repetidas, tá? E aí nós encerramos o bloco de ANOVAs. Nós vamos ter mais uma aula sobre ANCOVA e uma outra aula de análise de dados categóricos versus categóricos, que são os dados tabulares, tá? Então, espero vocês nas próximas aulas.